Bom, com certeza você já deve ter tentado de tudo para se tornar mais produtivo. Mas mesmo assim, depois de ter feito tantas táticas e técnicas que te ensinaram, você ainda assim, no final do dia, acaba procrastinando. Você parece que está sempre ocupado, mas nunca está satisfeito. Ou parece que está sempre se movimentando, mas nunca está saindo do mesmo lugar. E a verdade é que, muito provavelmente, você esteja procurando isso no lugar errado. Poucos sabem que a verdadeira produtividade já foi descoberta até há séculos atrás. E ela está não tão escondida assim, mas está na filosofia antiga. E hoje nesse vídeo eu quero te mostrar como esse segredo específico ele pode aumentar a sua produtividade em até 10 vezes, transformando principalmente a sua rotina de uma maneira direta, simples e extremamente poderosa. A verdade é que a gente vive em uma época onde nós idolatramos a produtividade. E nós achamos incrível as pessoas que fazem muito mais coisas em menos tempo. Você abre o seu Instagram ou qualquer outra rede social que seja e você só vê gente produzindo. O cara já fez 17 coisas antes das 7 horas da manhã, o cara já leu 3 livros, está abrindo uma nova empresa, está iniciando um novo projeto. E como você está consumindo esse tipo de conteúdo todo dia você abre sua rede social e você vê pessoas fazendo exatamente essas coisas, você acaba se sentindo inútil e um atrasado. E uma coisa que ninguém te fala é que essa pressão constante por estar querendo ser mais produtivo pode estar te deixando cada vez mais exausto e menos produtivo, por consequência. Além de também estar mais ansioso, distraído e preso em um ciclo de culpa por nunca se sentir o suficiente e sempre achar que não está fazendo bastante. Ou seja, nós acabamos meio que virando escravos da nossa própria lista de tarefas. E o mais engraçado é que mesmo com tanta tecnologia e com tantos métodos milagrosos, ainda assim parece que nada funciona. Mas talvez o problema não esteja em quanto você faz, mas sim em como você faz. E é aqui que entra a sabedoria antiga que a gente esqueceu. Porque hoje em dia a produtividade ela virou meio que uma espécie de obsessão. Eles te vendem uma ideia pronta de como você deve agir e como você deve se comportar, as atividades que você deve fazer para finalmente assim alcançar o tão bendito e sonhado sucesso. Só que o que a maioria das pessoas não te dizem é que isso tudo pode estar mais te distraindo do que necessariamente te ajudando. James Clear, em seu best-seller Hábitos Atômicos, diz que uma das melhores formas para você aderir a um novo hábito produtivo é você se fixando na identidade da pessoa que você vai se tornar após aderir a esse novo hábito. Por exemplo, eu vou começar a correr não necessariamente porque isso me faz bem, mas sim porque começando a correr eu vou me tornar um corredor. Vou começar a ler não só porque ler é bom, mas porque lendo eu vou me tornar um leitor intelectualizado e uma pessoa inteligente. Muitas vezes você entra no modo automático de apenas fazer, mas nunca se pergunta o porquê de você estar fazendo tudo isso. E sabe quem falava muito sobre isso? Bom, um cara chamado Sêneca, quase 2000 anos atrás. Ele dizia que a gente desperdiça grande parte da nossa vida indo atrás de coisas que nem importam verdadeiramente para nós. E que viver com sabedoria é escolher bem onde nós devemos colocar o nosso tempo e a nossa energia. E olha só que coisa mais curiosa, né? Porque quanto mais ferramentas nós temos, menos a gente consegue se concentrar ou menos a gente consegue fazer uma coisa só com qualidade. Com certeza você já deve ter passado por uma situação em que você precisava fazer algo extremamente simples, como escrever algum texto no Word ou em algum aplicativo do computador, e você se viu pulando de aba em aba, respondendo mensagem em mensagem, pegando o celular, respondendo as notificações do seu WhatsApp, respondendo os directs do seu Instagram ou vendo as notificações do seu Instagram. E esse é o maior problema da produtividade moderna, porque acontece um excesso de ruído, um excesso de estímulos que estão nos distraindo o tempo inteiro. E o segredo para sair disso talvez não esteja em um próximo aplicativo tecnológico, mas sim em algo que já foi descoberto há mais de 2000 anos atrás. A produtividade de verdade, ela não tem nada a ver com você fazer mais, mas sim fazer as coisas em um estado 100% de presença. Os estoicos eles tinham um princípio simples: agir com razão
e intenção. Fazer aquilo que precisa ser feito com foco total naquela única coisa, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Marco Aurélio, grande imperador romano, escrevia para si mesmo todos os dias: faça o que estiver ao seu alcance, com justiça, sem distração, como se fosse a última coisa que você fará. Então, assim, cara, isso realmente é foco, isso realmente é produtividade. Nada de fazer 7, 8 coisas tudo ao mesmo tempo. Nada de correr como um louco para querer apagar um incêndio o tempo inteiro, querer resolver sempre um problema atrás do outro, toda hora, o tempo inteiro. Os estoicos, eles falavam: você só tem o agora, então trate de fazer bem feito. E isso muda absolutamente tudo, porque ao invés de você estar tentando abraçar o mundo inteiro, você começa a se perguntar: qual é a atitude certa agora que eu devo tomar? Não a mais urgente, não a mais lucrativa, mas a mais certa. E essa pergunta, ela vem de forma até mesmo inconsciente no seu cérebro. Isso é viver com intenção. E por mais simples que pareça, isso te torna infinitamente mais produtivo do que qualquer comportamento seu forçado pela culpa. Culpa de não estar no mesmo ritmo das outras pessoas. Culpa por não estar fazendo 78 coisas no dia que você deveria estar fazendo, que iria tornar o seu dia melhor. Você deve parar de se cobrar tanto. E se for para se cobrar, cobre-se somente em você estar 100% presente no momento atual, realizando aquela única tarefa com maestria e excelência. Mas como você coloca isso em prática em meio ao caos do dia a dia? Talvez você esteja se perguntando isso, não é mesmo? Bom, na verdade é mais simples do que parece, e agora eu vou lhe citar 3 passos estoicos para você conseguir aplicar isso no seu dia a dia. E que, de verdade, vão te deixar até mesmo 10 vezes mais produtivo do que antes, sem você se sentir um zumbi no final do dia. Número 1. Faça uma coisa de cada vez com intenção total. Nada de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Se for para fazer uma coisa, faça somente aquela. Se for para escrever, escreva. Se for para responder e-mails, responda. Mas não tente fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Apenas uma. Prefira fazer menos, mas bem feito, do que fazer mais, mas mal feito. Presença total é igual a resultado real. Número 2. Corte o ruído. Antes de começar qualquer coisa importante, elimine completamente as distrações. Celular no modo avião, ou até em últimos casos em outro cômodo, porta fechada, todos os tipos de notificações desativadas, até mesmo se o seu trabalho for no computador, desative as notificações daqueles sites nos seus computadores, para que não venha alguma notícia que você fique curioso e vai fazer com que você perca o seu foco. E eu falo tudo isso porque o seu ambiente, ele molda a sua mente, então você deve deixar ele trabalhar ao seu favor e não contra você. Então elimine o máximo possível de distrações. Número 3. Escolha bem as suas batalhas. Nem tudo precisa ser feito. Sêneca dizia que o maior erro é ocupar a sua vida inteira com coisas que são inúteis. Então, antes de começar qualquer tarefa, sempre se pergunte se isso realmente é importante para você. Porque talvez pode parecer ser alguma coisa urgente porque alguém disse isso para você, e não necessariamente porque realmente é importante para você. Consegue me entender? No fundo, o que te faz produzir mais não é você correr mais rápido. É tirar o peso, o barulho, a ansiedade e agir com clareza. A gente precisa de mais ações conscientes, mais ações racionais, conhecer a si mesmo. Agora você deve entender que a produtividade de verdade, ela não é sobre fazer 50 coisas em um único dia, mas sim sobre você fazer aquilo com presença, clareza e paz. E alcançando isso em poucas tarefas no presente, você conseguirá fazer muito mais disso no futuro em tarefas muito mais difíceis. Isso se tornará parte de você. E isso parece até irônico, não é mesmo? Porque os antigos, eles já sabiam disso e eles não tinham coach, eles não tinham métodos milagrosos, não tinham redes sociais e toda a tecnologia que nós temos hoje em dia. Mas eles tinham clareza, e essa clareza fazia cada ação deles valer a pena. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, tentando dar conta de tudo, lembre-se disso. Você só precisa fazer uma coisa de cada vez. Bem feita, com propósito, e deixar todo o resto em silêncio. Quieto, no seu canto. Não deixe que isso interfira a sua atividade atual. E por fim, citando novamente Marco Aurélio, faça o que deve ser feito e faça bem. O resto
Não importa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com as indicações dos melhores livros para você se aprofundar na filosofia estoica que realmente podem mudar a sua vida. Também deixarei na descrição desse vídeo alguns outros livros mais modernos daí que podem te ajudar na questão da produtividade e que valem realmente ouro. Mas por fim, é isso. Eu sou Aroni Júnior e mantenham sempre a melhoria constante.